A operação da Polícia Federal PF desta segunda-feira 29 mirou o núcleo político, envolvido no suposto uso de sistemas da Agência Brasileira de Inteligência ABIN para espionagem ilegal. Um dos alvos dessa nova fase da operação foi o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro Republicanos RJ, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro PL. A suspeita é de que ele teria recebido materiais obtidos ilegalmente pela ABIN. Leia mais abaixo. Ainda segundo as investigações, assessores de Carlos Bolsonaro, que também foram alvo da operação, teriam pedido informações para o ex-diretor da ABIN e atual deputado federal Alexandre Ramagem PLRJ. Ramagem é próximo da família Bolsonaro. Na última quinta-feira 25, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, afirmou que o ex-diretor da ABIN Alexandre Ramagem usou o órgão para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre as autoridades espionadas estavam a ex-deputada Joyce Hasselmann, o ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana PT, e o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia. Apurações da PF apontam que a ABIN teria sido instrumentalizada para monitorar ilegalmente uma série de autoridades e pessoas envolvidas em investigações, além de desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O uso indevido da ABIN teria ocorrido quando o órgão era chefiado por Alexandre Ramagem, que é aliado de Bolsonaro. Nesta segunda-feira foram autorizados mandados de buscas e apreensão na residência de Carlos Bolsonaro e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Também foram cumpridos mandados em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, onde a família Bolsonaro tem uma casa, além de Brasília, Salvador e Formosa Gol. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, foi quem assinou a autorização para os mandados. A casa-alvo de mandado em Angra dos Reis foi onde Bolsonaro realizou uma live nas redes sociais, no domingo 28. O ex-presidente e os filhos deixaram a residência de barco no início da manhã de segunda. Eles voltaram ao local ainda durante a manhã. De acordo com uma fonte da PF, foram recolhidos celulares e aparelhos eletrônicos de todos que estavam na casa, não apenas de Carlos. Ninguém foi alvo de mandado de prisão. Carlos Bolsonaro ainda deve depor a PF. Em nota, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que ele, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro não estavam na casa em Angra pois haviam saído para pescar. A defesa diz ainda entender ter havido um excesso no cumprimento da busca e apreensão, ao passo que foram apreendidos objetos pessoais de cidadãos diversos do vereador Carlos Bolsonaro. Apenas pelo fato de estarem no endereço em que a busca foi realizada, são alvos da operação, além de Carlos Bolsonaro. Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, assessora de Carlos na Câmara do Rio. Priscila Pereira e Silva, assessora de Ramagem na Câmara dos Deputados. Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército que, segundo a PF, assessorou Ramagem na ABIN. Os investigados podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Diz a PF. A Polícia Federal encontrou 10 celulares, 3 computadores, uma arma e um HD externo na casa de Giancarlo Gomes Rodrigues, um dos alvos da operação de segunda. Segundo a PF, Giancarlo era assessor do ex-diretor da agência e atual deputado federal Alexandre Ramagem. A TV Globo apurou que um dos computadores apreendidos na casa dele pertence à ABIN e que a esposa de Giancarlo é servidora da agência. Em buscas na internet, o nome de Giancarlo aparece como militar do Exército, vinculado a batalhões no Rio e com passagem pelo Gabinete de Segurança Institucional GSI durante o governo Michel Temer. A agência confirmou à Globo News que abriu apuração para tentar identificar se, de fato, esses computadores pertencem à agência e, caso sim, se eles foram utilizados para o suposto esquema de espionagem ilegal. A PF afirma que uma assessora de Carlos Bolsonaro pediu uma ajuda para Alexandre Ramagem para obter informações sobre inquéritos contra familiares do ex-presidente. Nas mensagens, Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, a assessora de Carlos Bolsonaro, diz que está precisando muito de uma ajuda e envia 2 números de inquéritos que, segundo a mensagem, envolvem o então presidente da República e 3 filhos dele.
No período da troca de mensagens, outubro de 2022, Ramagem já não era diretor da ABIN. Ele havia saído do cargo meses antes para concorrer na eleição. A Polícia Federal, em material encaminhado ao STF, afirmou que Ramagem imprimiu informações sigilosas sobre inquéritos policiais do Rio de Janeiro. Esses documentos, segundo a avaliação da PF, possivelmente foram impressos para serem entregues ao núcleo político, por trás do esquema de espionagem ilegal dentro da ABIN no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na investigação, a PF diz que Ramagem imprimiu os documentos sigilosos em fevereiro de 2020, período em que ele era diretor da agência. A avaliação da polícia dá conta ainda de que, na lista impressa por Ramagem, consta número de inquérito, nome do investigado, o cargo político e o partido da pessoa. A PF se refere ao esquema dentro da ABIN como ação de uma organização criminosa. O trecho abaixo faz parte da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação desta segunda baseada nas investigações da PF. A existência de mais esse núcleo político? Argumenta a autoridade policial, se mostrou visível no monitoramento ilegal, para fins políticos, do servidor Hugo Ferreira Neto Lois, responsável por operações de fiscalização ambiental no IBAMA. Posteriormente exonerado de sua função, em possível represália às ações de combate aos crimes ambientais, escreveu o ministro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, vai pedir ao STF uma lista de parlamentares que foram monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência. A informação também havia sido confirmada pelo senador Omar Aziz, MDB. Quem também se manifestou após a operação foi o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que disse que as investigações têm que continuar em todas as instituições do governo. Ele afirmou que houve uma contaminação dos órgãos governamentais na gestão anterior. Questionado sobre um eventual pente fino na instituição, Padilha disse que as investigações não se restringem à ABI e que envolvem todos os órgãos da administração federal, civis ou militares. O ministro também associa o caso da ABI às investigações sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes em Brasília foram vandalizadas. Nós não descansaremos enquanto todos aqueles envolvidos com os crimes que antecederam ao dia 8 de janeiro, os crimes preparatórios para o 8 de janeiro e o próprio crime do dia 8 de janeiro sejam devidamente apurados. Punidos pela irresponsabilidade com a democracia brasileira, afirmou.